Muito boa noite. Este momento é um momento de conhecimento e de transmitir a todos aqueles que trabalham em adivinhação, astrologia e o que as cartas dizem e a própria sina, os búzios e por aí adiante. Temos aqui este baralho, que é um baralho normal, embora seja dos grandes, que vamos ver o significado de cada ilustração. A pessoa que lhe calhar esta carta de ouros, a carta de ouros é uma carta dos bens materiais, das pessoas que são agarradas a quererem mais e muito mais, nunca tão satisfeitas na vida. São pessoas que nunca têm uma vida estável, querem sempre, a todo momento, mudanças amorosas e por aí adiante. Têm um intelecto muito especial. Não estamos agora aqui a dizer que é este ou aquele, estamos apenas a mostrar o significado da leitura das cartas. Esta carta, ou seja, deste naipe, não quer dizer propriamente o rei, mas o ouros quer dizer que são pessoas com intelecto de ganância, de quererem subir na vida. Quando uma pessoa vai a alguém fazer uma leitura e lhe cai esta carta, essa pessoa sabe-se logo a personalidade dele. Porque se assim não fosse, eu não estaria aqui a fazer esta demonstração. Tenho profundo conhecimento do que são as cartas, tanto da Lenormand, que é o baralho cigano, como cartas do Tarot, o baralho de Marselha e o baralho místico, cada uma com o seu significado, mas com as mesmas palavras de entendimento. As cartas descrevem com clareza toda a situação, seja de quem for, do que aconteceu e do que está para vir. É uma leitura concreta e quem quer acredita, quem não quer não acredita. Que eu não estou aqui a ganhar coisa alguma com isto. A gente pega no baralho de cartas, baralha, faz um baralhamento e tira uma carta de cima ou de baixo. Esta, por exemplo, que eu tirei. Esta carta de espadas é a pior carta do baralho. É a carta das pessoas que têm o intelecto muito com eles, não acreditam em nada e só eles é que sabem, põem e dispõem. São aquelas pessoas que não estudam os astros, nem qualquer arte de quiromancia, nem de outras leituras do género. Portanto, mas afirmam
que tudo isto não passa de um mero acaso e que é tudo conversa, que não tem significado algum. É como a leitura pelos dedos. A gente olha os dedos e as mãos das pessoas, sabe logo qual é a sua personalidade segundo a sua mão se apresente. Dedos finos, dedos espatulados e assim sucessivamente. Mais linhas da vida, as linhas do coração, tudo isso tem uma leitura concreta, porque isso já vem da antiguidade. Já foram coisas lidas há bilhões de anos aos reis, e os próprios reis pediam essas leituras a quem estava consciente do que estava a fazer nesta arte da adivinhação. A arte da adivinhação não é aceita por muita gente porque levam isso para o lado de querer fazer mal a este ou àquele, mas não. A adivinhação é o método de descobrir aquilo que querem esconder uns dos outros. A gente sabe que ninguém é sincero e por vezes esconde-se coisas que não querem que venha a descoberto. E as cartas, por sua vez, ninguém as escolhe, elas aparecem ao acaso. E depois aqui há uma descrição daquilo que não querem que se saiba. E depois os ignorantes, não por não terem estudos, mas ignorantes do assunto, ficam chateados e às vezes até arranjam problemas por causa disso. Em tempos atrás, até já houve mortes de bruxas e bruxos queimados em haste pública, precisamente para afirmarem estas coisas. Eu estou aqui a fazer uma demonstração precisamente que as cartas são verídicas e que têm um sentido e um significado na vida das pessoas. Esta é a carta, como já foi dito aqui, das pessoas que são muito com o seu ego, agarradas ao seu intelecto, não gostam de ninguém sem ser deles próprios. Agora vamos passar à carta seguinte. Vou baralhar novamente, como podem verificar, e vamos tirar uma carta do meio agora, aqui. Calhou a mesma carta, portanto volto ao baralho, que é o mesmo significado. Baralhamos novamente. As cartas têm a leitura para todas as situações, para situações amorosas, para pessoas que são sérias, se não são, para doenças, para todas as eventualidades da vida. As cartas transmitem tudo. Agora vou tirar uma de cima. O ouro já foi aqui apresentado, mas volto a referir o valor da carta nesta demonstração não tem nada a ver com a personalidade de cada carta. Mas se fosse uma leitura de 3 cartas ou de 9 cartas que calhassem sem a gente as ver, fossem postas de costas, e se levantasse uma carta destas, tinha muita coisa a dizer a esta pessoa que a escolheu. Voltando aqui, esta carta é a carta dos bens materiais, das pessoas que só querem para eles e mesmo que tenham muito, continuam a querer cada vez mais. Ou sejam, os gananciosos,
vai voltar ao baralho porque esta carta já foi lida. Torna-se a baralhar. Agora tira-se uma aqui do meio. Voltamos à carta de espadas, que vai recolher ao baralho, precisamente que já foi lida. É sinal que eu não estou a escolher cartas, está-me a vir à mão. Outra de espadas. Outra de ouros. Outra de espadas. O melhor então será eu virar as cartas para mim e escolher uma carta. Esta carta aqui, o Rei de Paus. O Rei de Paus é a carta das pessoas poderosas, pessoas de luta, de força. A pessoa que lhe calhar esta carta é uma pessoa com um intelecto forte, que não se deixa vencer por ninguém. Põe e dispõe à vontade das suas coisas. É mandatário. É uma pessoa autoritária. Uma pessoa que gosta de ter eventos de poderio. Coisas que lhe dê bastante lucro. É uma carta muito positiva. Isto é só um parecer. Isto tem, como eu já aqui referi, tem várias interpretações. Agora temos aqui uma outra, esta carta. A carta de copas. Portanto, pode ser uma carta de sofrimento, de amor, de um amor traído, ou da parte do marido, ou do namorado, ou várias coisas que se deparem na vida, ou de tristezas de outras formas, de uma morte. É uma carta de choro, uma carta de aflição, uma carta de tristeza. É uma carta, a carta de copas, é uma carta de sentimento, de coisas que não foram esperadas e aconteceram. Ou pode ser uma carta de um amor esperado, mas que está difícil em se resolver. A pessoa que lhe calha esta carta é uma carta insegura, que não lhe dá qualquer animação para a sua situação. É um desalento na vida da pessoa. Se é uma carta referente ao marido ou à mulher, que tanto faz calhar ao homem como à mulher, esta carta põe a pessoa, segundo a situação que apresente, se está a sofrer com o marido ou a mulher está a sofrer com o homem. É uma carta de sofrimento, mas que lhe dá uma esperança de aguentar esta situação até que venham outros dias melhores. A carta seguinte dirá o que teria que fazer, mas isto agora aqui, como já foi dito, não é a leitura nenhuma a ninguém. É o significado de cada naipe. Porque todas as cartas, como vemos aqui, têm suas imagens, os seus estilos. Até podíamos fazer uma leitura de cartas negras e cartas vermelhas. Também se faz uma leitura disso.
baralha-se as cartas e quantas cartas pretas aparecerem, se calharem em número de ímpar, a situação não está boa. Se forem em par, em lugar de ser, por exemplo, um 7, se calhar 8 cartas, chama-se isso em par, já há uma esperança de melhoria na própria vida. Com as encarnadas sucede precisamente a mesma coisa. Aqui só estão os pares e os ímpares de cada carta. Eu poderia lançar estas cartas também. E, neste momento, surgiu precisamente uma carta a seguir da outra. Isto não foi por mero acaso, mas sim porque o destino assim o quis. Foi uma aparição que aqui sucedeu depois das cartas baralhadas, aparecerem duas cartas do mesmo naipe, uma com valor seguido à outra, o valete e o rei de copas. Se aparecesse este valete e este rei de copas num estudo a alguém que fosse perguntar se o marido a traía, isto é um supor, portanto podia ser o marido a perguntar se a mulher o traía, isto aqui era uma confirmação verídica, afirmava mesmo que era verdade. E depois, pelo meio, se aparecesse uma de ouros, devia-se ver que era um amor interesseiro. Lá está a carta de ouros, é uma carta dos bens materiais. Se aparecesse no meio destas, era o interesse da pessoa ficar numa vida melhor. Por isso é que se pôs naquela situação. Portanto, todas as cartas têm uma leitura específica e com uma natureza aparente de seriedade. Aqui, precisamente, está a copa e o ouro, o que foi falado. A copa e o ouro, sofrimento ou alegria, mas no meio do sofrimento e a alegria de uma parte ou de outra, está os bens materiais, tanto da mulher como do homem, que está por detrás, que é a carta de ouros. A carta de ouros é a carta que representa a ambição, seja da mulher ou seja do homem. São situações muito caricatas, que deixa a pessoa num estudo nada confiante do que se vai apresentar. Se passarmos, não tenho agora aqui, para as cartas do tarot, se nos calhar a carta da estrela, a carta da estrela é a melhor carta do tarot no baralho de Marselha, que se apresenta, é a carta do sol. A carta com alegria é uma carta que nos revela que a situação vai melhorar. Carta da estrela. Se nos calhar a roda da vida, tudo pode acontecer, porque na roda da vida nós, sobre a nossa vida, temos muita coisa boa, mas acontece-nos mais coisas más pela vida fora. Ou porque não se esperava que um vizinho dissesse aquilo,
ou porque uma vizinha entrou na vida da vizinha e arranjou sarilho com esta conversa ou com aquela, e a gente confiava nessa vizinha e no fim ficou desiludido. Isto quer dizer a carta da roda da vida. Ou que um casal se apresenta na casa de um vizinho e por fim depois acabam por ser traídos ou pela mulher ou pelo marido. Essa visita que se fez começa a gostar da mulher ou o homem a gostar do vice-versa do casal, e depois há a traição conjugal. Portanto, costuma-se dizer amigos, negócios à parte. Porque essas visitas excessivas por vezes trazem problemas. Ou porque o feitio de um é melhor que o do marido dessa pessoa que visitou. Eu gostava que tu fosses assim, se fosses assim, tá. Já está a agradar à mulher do outro o feitio do marido da outra, ou vice-versa. Portanto, já há ali uma inveja. Vamos agora para o lado das invejas. Uma inveja do marido e por vezes não há sinceridade entre o casal e a coisa acaba por se dar o que não se espera. Agora, o mal de inveja, isso é a coisa pior que pode acontecer. Porque eu comprei um carro e o meu vizinho do lado não tinha dinheiro para comprar um carro igual ao meu, mas enquanto não o compra, não se cega para me fazer frente a mim. Isso chama-se o mal de inveja. Ele acaba por comprar um carro, mesmo sem poder, melhor que eu. Mas como tem uma vida pior, ele acaba por ficar com a vida danificada, ou seja, encalacrada, porque não tinha posses para acompanhar a vida do outro. E assim sucessivamente. Nunca uma pessoa pobre pode acompanhar uma vida de um rico, porque o rico pode pôr e dispor de todo o dinheiro que quer e o pobre não acompanha isso. Portanto, fica sempre a perder. Isto é como dizer cada macaco no seu galho. Eu tenho que estar aqui e tu tens que estar aí. Temos que compreender a vida. Depois há a queda da torre. A carta torre quer dizer que uma torre pode ser muito alta, muito forte, pode mostrar grandes vivências na vida. A pessoa pode dizer, estás a ver como eu subi isto e aquilo e aquilo outro, mas cuidado com essa subida boa, porque quanto mais alto estiver, maior é a queda. Muitas pessoas estão bem na vida e depois começam-se a meter em correrias altas e caem com uma velocidade vertiginosa e depois não têm salvação. Eu que já cá ando há muitos anos sei bem o que essas coisas são e já tenho muitas leituras de muitos anos dos astros, das cartas, de todas as coisas que diz respeito à magia. Nós, com o tempo, é que vamos aprendendo com todas as coisas que nos deparam. É tudo muito bonito, mas cuidado com os falsos amigos. Porque uma amizade falsa é a coisa pior que há. Há amigos que gostam de outros amigos para os acompanhar, mas só para a desgraça. E quando esse amigo se desvia, deixam logo de falar. Então onde está a amizade dessa pessoa? Por um amigo que dizia que era amigo. Finalmente as amizades é só para interesse. São amigos do copo, como se costuma dizer. Já vi muitas desgraças a esse respeito. E as cartas é precisamente a mesma coisa. A gente faz uma leitura, seja com o baralho cigano, que já fiz várias leituras com esse baralho. É um baralho com entendimento,
muito bonito e muito real, que demonstra logo tudo quanto a pessoa precisa de saber. Que as cartas são todas deitadas, viradas para cima, e depois, consoante as nuvens são negras, são mais claras, se o conselente está mais perto, se está mais longe, se há lobos de volta, se há várias coisas, as raposas e até mesmo a própria morte. É uma leitura mais complexa, mas mais simples. Aí mostra logo a situação da pessoa. O baralho de Leonor Normandi. Esse baralho, podem fazer muitos baralhos, mas querem dizer todos o mesmo. Foram encontrar esse baralho na sua casa, em Paris, e daí foram feitas várias versões desse baralho, que há figuras diferentes. Por acaso o que eu tenho é o original, não o tenho aqui, mas um dia que seja preciso eu apresento aqui num estudo, tanto um como o outro, tanto o de Marselha como o místico ou o baralho cigano. O baralho cigano é o mais conhecido, embora o baralho de Marselha também seja, mas o cigano é mais lido, é mais simples. Agora, muito cuidado com as cartas. As cartas, as figuras não foram feitas ao acaso. A gente é que joga as cartas à sueca, à bisca, ao burro e à canastra e coisa, não liga às figuras nem às imagens que as cartas têm, mas querem dizer muita coisa. Há muitas pessoas que pegam nas cartas aos anos, mas é para jogarem as cartas de outra maneira. Para jogarem a dinheiro, ou isto, ou aquilo, ou para estarem entretidos, mas na finalidade não conhecem o significado de um baralho. Portanto, se pode ler certas coisas num baralho normal, assim como este que não é normal, que é dos grandes, mas é igual, as figuras são iguais, como num baralho dos outros que mostram outras figuras diferentes. Estas cartas que estão aqui são cartas que se pode fazer tudo e mais alguma coisa com um baralho na mão. E é precisamente com estas situações que muita gente se depara e dizem por vezes: tu estás assim porque foste à bruxa, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Mas o bruxo, isso é tudo mentira, disseram-te isso, tal, a pessoa nunca quer dar o braço a torcer que a coisa bateu certo, porque está a ser desmascarado. E então fazem certas insinuações a quem diz que faz a sua profissão, como é o meu caso. Mas cuidado, que por vezes as cartas também pode-se fazer trabalhos para prejudicar. Uns para bem fazer, outros para mal fazer. É conforme o que nos pedem e o que querem que se faça. É sempre bom que a gente trabalhe para o lado do bem, porque o mal já a gente sabe que ele existe no mundo. O mundo está cheio de pessoas que querem mal a este ou àquele. E é bom que a gente se afaste do mal. Se andas com o mal, és tão bom como eles. Se andas com o bem, serás como eles. É como uma pessoa andar com uma pessoa que é um ladrão. Quem vê essa pessoa com o ladrão diz assim: olha, aquele agora também anda com ele, é igual a ele. Ou uma mulher que se porte mal na vida, que acompanhe com uma pessoa decente, dizem logo que
essa pessoa também é a mesma coisa. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima falaremos de mais coisas a este respeito, que tenho muito para contar e muito para esclarecer a este respeito. Uma muito boa noite a todos e muito obrigado.